Shalom, amados. A palavra de Deus está aberta em minhas mãos no livro de 2 Samuel, capítulo 11, verso de número 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano do tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos com ele e todo Israel, porém, para que destruísse os filhos de Aminon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, à hora da tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava lavando-se. E era mulher muito formosa à vista. Vou ler apenas até aqui. Esse texto é um texto bem conhecido, só que eu vou tratar ele de um prisma bem diferente. A Bíblia fala que Davi adulterou com Betseba. E depois ela mandou avisar que estava grávida. Depois dela mandar avisar que estava grávida, ele arrumou um jeito de que o marido dela viesse para estar com ela ali e assim achasse que o filho que ela estava gerando era o filho dele. Só que Urias veio da guerra, ficou alguns dias em Jerusalém, mas não deitou com a sua esposa, nem bêbado. Ele teve uma ideia de até embebedar ele, pensando assim, ele bêbado vai embora lá para sua casa e vai dormir lá e vai estar com a sua esposa, só que nem bêbado ele não foi. E aí ele mandou uma carta por mão do próprio Urias para Joabe, falando para colocar ele na frente de batalha para que ele morresse. E assim Davi providenciou a morte de Urias e se casou com a esposa dele. Ele foi visitado pelo profeta Samuel, que contou uma parábola e assim condenou da parte de Deus o rei Davi pela atitude ruim que ele teve. E aí depois, e falou ainda que o filho que ele teria com a Betseba morreria. Deus ia perdoar o pecado de Davi, mas que o filho que ele teve com Betseba ia morrer. E aí Davi, a Bíblia fala que ele entrou em jejum em favor desse filho, mas realmente não teve jeito, a criança faleceu. Querido, é isso aí, é sobre esse assunto que a gente vai tratar. Filhos nascidos fora do propósito e vida financeira e saúde comprometidos por causa de relações de pecado. É um tema assim um pouco novo, pouca gente fala sobre esse assunto, mas eu vou começar a contar um testemunho que eu ouvi de uma líder que eu respeito muito. Ela relatou no seu livro Portal 9, a Leice Rocha, e ela contou que ela tem uma enteada e essa enteada engravidou, só que essa gravidez foi uma gravidez de muito risco, de muito perigo, e aí para evitar da enteada e do filho que ela estava esperando falecer, ela entrou numa batalha de oração muito grande. É uma história bem longa, sabe? Mas eu vou resumir muito. E essa batalha de oração, inclusive Deus falou, olha, para essa criança não morrer, você vai gerar ela espiritualmente no seu ventre. Uma coisa assim, muito diferente dentro do espiritual, para que ela consiga sobreviver e nascer e tal. E aí ela teve uma luta de oração muito grande, foi períodos longos de jejum, de oração, de ato profético, de renúncia, de quebra de maldição, e idas ao monte, e, enfim, todos os trâmites espirituais possíveis foi feito em favor tanto dessa enteada como dessa criança. E aí aconteceu, a criança nasceu, só que teve um laudo de microcefalia. E aí o médico falou, olha, essa criança vai andar, não vai falar, não vai ter isso e aquilo, vai ser uma criança, vai viver em estado totalmente vegetativo. Ela falou, não aceito isso, e continuou os atos proféticos, as orações, os jejuns,
e pediu perdão. Aí, nos pedidos de perdão, veio ali aborto, vida sexual fora do casamento e muitas coisas erradas que tinham acontecido ao longo daquela família ali, para que houvesse legalidade, para que o inimigo atacasse aquela gravidez, aquela criança daquela forma. E aí, ela, depois de muitas guerras de oração, muitas coisas, aí Deus, um dia ela estava na casa dela em oração pela criança, inclusive numa madrugada, e aí Deus deu uma visão para ela. Nessa visão, ela viu o lado, a região celestial do hospital, onde a enteada dela estava gerando a criança ali, estava em tratamento, ela e a criança ali naquele hospital, e ela viu demônios lutando contra a vida da enteada, contra a vida da criança, e aquela luta grande. E ela viu quando os anjos de Deus entraram naquela luta ali e houve uma vitória. E aí Deus deu até para ela um prazo de que a criança sairia do hospital, falou com ela, olha, a criança vai ter uma melhora, mas ela vai sair do hospital em tantos dias. E aí depois veio um telefonema para ela de confirmação falando que a criança teve uma melhora, que ela ia ter alta, mas que ela ia ficar no hospital ainda por X dias, de acordo com o que foi dada a palavra ali. E aí essa criança sai do hospital, resumindo a história, essa menina cresceu saudável, tem todas as faculdades funcionando, fala, anda, corre, estuda, come, totalmente independente, estudou e hoje ela está fazendo faculdade de Direito. Inclusive, nessa ocasião, Deus até falou qual área da vida que ela ia estudar. Ela vai ser da área da justiça. E por que eu estou contando esse testemunho? Tem casos, querido, tanto de crianças que nascem com problemas, microcefalia, ou aquela. Você já viu criança pequena em cadeira, que perto de casa mesmo tem uma criança em cadeira de roda. Tem um caso de uma conhecida minha também, da mesma forma que a criança nasceu e sem todos os movimentos. Outro dia eu vi uma outra criança também assim, na cadeira de rodas, com todos os movimentos paralisados, a criança dependente para tudo. E assim, é muito sofrimento para a família, muito sofrimento para os pais, é aquela situação, mas por que determinadas coisas acontecem? Eu estou julgando? Não. Pode ser que um caso ou outro não seja assim, como Jesus fala lá. No caso cego, ele fala assim, ó, os discípulos perguntam, esse ou seu pai pecou para que essa criança nascesse cega? Aí, o Jesus respondeu, nem ele, nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Mas voltando ao texto, quando eu tive esse entendimento, que eu ouvi esse testemunho, aí uma luz tão grande veio no meu entendimento para eu entender uma série de coisas. Por que tem crianças que nascem doentes? E aí, por que tem crianças também que nascem até, entre aspas, saudáveis, mas que têm uma vida financeira amarrada, uma vida presa, uma vida que a pessoa tenta tudo e tudo não dá certo e tal. E aí, a explicação para isso é aquele caso. O caso ali, aquela criança que morreu. Deus permitiu isso por causa do quê? A criança foi gerada num ambiente de pecado, num ambiente de adultério. Inclusive, Davi, quando ele ora lá no Salmo 51, na sua oração de arrependimento, ele fala lá, eis que iniquidade foi fui gerado em pecado, me concebeu minha mãe. A gente entende-se por essa situação que a gestação de Davi também foi uma gestação fora do casamento. E aí eu entro naquela questão. O casamento, tem um outro texto da palavra que fala que honrado e bendito entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. É onde, se a gente quer bênção na nossa vida sentimental, na nossa família, o casamento ele existe e a relação sexual dentro do casamento ela é abençoada para que os filhos nasçam, sejam gerados num ambiente de bênção. E uma vez nascidos ali, eles não só nasçam com saúde, mas cresçam num ambiente que eles vão prosperar. Eu te levo até a ter uma reflexão sobre as pessoas que você conhece, amigos, parentes, conhecidos,
que foram gerados em ambiente de casamento e que foram gerados em ambiente fora de casamento. Como é que é a diferença da vida de um e de outro, gente? Você já viu pessoas ali que tudo que tenta não dá certo, tenta vestibular não dá certo, tenta faculdade não dá certo, tenta, enfim, fazer até o seguro grau não dá certo, entra na empresa não dá certo. Você vê que a pessoa, por mais que ela lute, que ela batalhe, parece que está tudo amarrado em volta dela ali, que ela não consegue romper. E aí eu estou contando essas experiências para você entender o entendimento do reino do Espírito. E eu tive uma outra experiência também, que eu criei 2 sobrinhas, no princípio com a minha mãe, depois do falecimento dela sozinhas. E eu lembro que a minha irmã falava sobre uma delas assim, tem que orar muito para essa menina, que a família de onde ela veio, só pessoas erradas. Você imagina um povo totalmente complicado. Enfim, não vou citar detalhes aqui, mas assim, não tinha um andando certo. Gente preso, gente envolvida com criminalidade, gente envolvida com prostituição, com muita coisa errada. Sabe aquela família que você passa na porta, até a entrada da casa deles é diferente? Enfim, uma situação é um povo que parece que tem uma carga espiritual. Parece não, tem uma carga. Uma carga espiritual muito grande. E aí Deus me moveu numa situação, vou resumir muito também, a entrar em jejum por essas 2 meninas que moravam aqui e por algumas outras questões minhas de ministério. E aí a minha irmã foi comigo para esse propósito de oração. Como é que foi isso aí? Eu ia lá para a igreja, na época Assembleia de Deus. Eu pedi uma autorização, eu não era membro de lá, mas pedi uma autorização ao pastor de lá. A minha irmã era membro, então eu consegui uma autorização para orar lá. E aí eu participava da oração de 5 às 6 da manhã. Na época, eles tinham oração de 5 às 6 da manhã, de 7 às 8 a semana toda. Aí eu participava da oração de 5 às 6 da manhã, aí e ficava lá em oração até o povo das 7 chegar. O povo das 7 chegava, eu orava com o povo de 7 às 8, o povo das 7 às 8 ia embora, eu ficava lá em oração até o povo das 3 horas chegar. E aí depois da oração das 3 horas eu ia embora para casa. Eram 3 orações por dia, jejum, e intercalava o período ali com adoração, com oração. Eu levava um livro cristão para ler, e enfim. E ali ficava, buscando a Deus em consagração. Esse período de busca de consagração durou meses a fio. Eu não consigo te falar quanto tempo. Mas foram meses a fio, buscando, orando, jejuando nesse propósito. E aí, com a graça de Deus, nós rompemos ali, essa consagração dessa forma acabou, mas assim, eu continuei em oração e em jejum em favor dessas duas pessoas e buscando resultado. Elas têm uma vida totalmente abençoada, totalmente vitoriosa, porque mesmo vindo de um ambiente ruim, um ambiente difícil, as orações, os jejuns romperam aquele mal que atacava, aquele mal que prendia, aquele mal que queria levar para a ruína, foi repreendido. Muitas vezes a gente quer vitória, mas está andando em erro. Quer vencer tanto financeiramente como na saúde e está andando em erro. Muitas vezes tem crianças que você conhece, parentes, quem sabe até um filho, um sobrinho seu, sofrendo tanto na saúde como em finanças presas, amarradas, a pessoa que não rompe, até mesmo, talvez até você mesmo, que nasceu numa família onde os pais, quando você foi gerado ali, não eram casados, e hoje você vive uma vida tanto ou na saúde ou nas finanças, totalmente arrebentada, totalmente quebrada, tudo que você faz, até mesmo depois que aceitou Jesus, até depois que tenta andar com Deus, tudo que faz não está dando certo. E aí eu senti trazer essa palavra para trazer uma luz nesse ambiente. Eu vou citar um outro caso, o caso da pastora Fernanda Brum. Eu não estou expondo a vida dela, mas assim, é uma experiência que ela conta tanto no livro, como conta nas pregações. Eu escuto muitas mensagens com ela, e ela contando o seguinte, que o casamento do pai e da mãe dela
foi desfeito, o pai dela saiu de casa e foi viver com uma outra mulher que era prima da mãe dela e depois veio até se casar, mas enquanto ele estava morando, vivendo com essa mulher, ele gerou um filho. E essa criança teve um diagnóstico que, aliás, eu não sei se teve um diagnóstico, já nasceu com problema, já nasceu com um problema sério. O médico deu lá aquele diagnóstico do inferno. Então tá arruinado, destruído, não tem jeito e tal. Essa criança está assim com a saúde perdida, derrotada. E ela foi, assim, isso chegou a ela, a informação. Ela, inclusive, estava grávida do Isaac nessa ocasião. E ela conta que ela entrou numa batalha, foi lá com a barriga e tudo lá para o hospital, orou pela mãe, orou pela criança, pediu a Deus para intervir, entrou em batalha espiritual em favor do irmão dela. Eu esqueci o nome desse rapaz. E, resumindo, foi uma guerra de oração, uma batalha, um preço muito grande pago diante de Deus em favor dessa criança. Resumo, Deus ouviu a oração. Essa criança hoje tem a mesma idade, com um pouquinho de diferença do Isaac, filho dela, e ele é uma criança saudável. Lembrando o seguinte, que eu estou falando o seguinte, como é o caminho da bênção e como você deve proceder. Tem muita gente querendo vencer, mas paga preço? Não. É um Pai Nosso de vez em quando, vai na igreja quando quer. E assim, hoje a gente está vivendo uma geração assim, de pessoas que pegam o problema dela, jogam nas costas de alguém, para que outra pessoa ore, para que outra pessoa lute, para que outra pessoa pague preço. E a pessoa mesmo fica querendo, mas esperando com a boca aberta, né? Sem fazer nada, sem pagar o devido preço. E aí, querido, eu abro uma lacuna aqui. É por isso que tem essa importância de você fazer as escolas do Cordeiro. Quando as datas vierem aqui, e quem tiver interesse, me chama lá, passa um comentário aí na mensagem, dá um like na mensagem aí, compartilhe para abençoar outras pessoas. E se você também sentir no seu coração, você pode dar uma oferta através do Pix para abençoar o ministério também. Mas assim, querido, entra no profundo com Deus aí. É importante você ouvir palavras que abençoam, que fortalecem, que edificam, porque suas situações, você vai estar apto para guerrear e vencer. E, inclusive, eu entrei nessa batalha de oração por essas sobrinhas, essas parentes minhas, mesmo antes de eu ter esse entendimento. Tem pessoas que até não estudam muito, não sabem de muita coisa, mas na intimidade com Deus, na busca, na perseverança, na batalha ali em jejum, em oração, em intimidade, ela rompe e atinge muitos patamares em Deus, mesmo sem o conhecimento daquilo. Aí a revelação chegou muitos anos antes, depois, aliás, do propósito, mas eu entendi que através daquele propósito ali, eu pude romper. E aí, dentro dessas 3 experiências, tem outras que eu podia contar para você aí. Para eu ministrar, eu não peguei alguma coisa nas nuvens, nas alturas, foi uma coisa vivido, testado, vivido por mim, vivido por outras pessoas, ensinado por mim, ensinado por outras pessoas. E, inclusive, eu lembrei de um texto aqui que eu não ia citar, que é quando eu cito apenas, eu não coloco nas minhas referências aqui, mas fala que Deus visita o pecado dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Tem muita gente passando por luta financeira por causa de pecado. E aí a pessoa está no pecado, querendo vencer financeiramente, querendo vencer na saúde, e aí ela é quebrada dentro dessa questão aí. E eu te oriento a entrar nas escolas do Cordeiro, participar das conferências, sempre que elas forem acontecer, igual já tem aí uma marcada para janeiro, com a Nelma Aragon, lá em Curitiba, vai ser Escola de Águias e Leões em Curitiba. Eu convido você para estar presente, porque você vai aprender isso que eu estou explicando aqui, muito mais coisas profundas para que você cresça e amadureça espiritualmente, esteja apto, Senhor, a vencer nesse dia a dia, nesses tempos difíceis. Deus permitiu que nós vivêssemos esse tempo, permitiu, mas Ele tem todas as armas para a nossa vitória. Oremos, querido.
Pai, em nome de Jesus, eu coloco esse querido, essa querida que está me ouvindo aqui neste momento, que está passando por luta financeira, está amarrado em situações, Pai. Eu oro pedindo que o Senhor dê forças para essa pessoa, para ela entrar numa batalha, assim como eu citei, que eu entrei, que a pastora Fernanda entrou, que a apóstola Leite entrou, e eles guerrearam ali, venceram o mal que estava trazendo um relatório de ruína, um relatório de derrota, um relatório de fracasso, um relatório de morte. Mas o Senhor interveio e trouxe vida. E eu declaro que é o Senhor que intervém e traz vida. Mas essa vida vai ser gerada a partir da posição que essa pessoa tomar em Cristo Jesus. Eu coloco para essas crianças que estão sofrendo com problemas na saúde, por causa de pecados dos pais, essas crianças, Senhor, que estão passando por dificuldades. Eu peço que o Senhor venha visitar em nome de Jesus. Levanta pessoas, Pai, com unção, com autoridade, para quebrar esse poder do inferno que tem se levantado contra essas pessoas. Eu coloco para esses jovens que estão me ouvindo, que estão vivendo vidas de pecado, vida sexual fora do casamento. Esse fica aqui, fica ali. E a palavra do Senhor fala que um será levado, outro será deixado. Esse que está ficando, corre o risco de ficar. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que esse jovem tenha forças para romper com essa vida de pecado, para se consagrar, para ir para o centro da vontade de Deus, para que viva uma vida de bênção, uma vida que dê respaldo, que dê ambiente, que dê situação, para que o Senhor possa entrar nessas vidas e abençoar, Pai, com a prosperidade financeira e com a saúde, principalmente, Pai. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração.